República mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de voto e que estão aptos a participar presencialmente dessas entrevistas. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Hoje a entrevista é com Jair Bolsonaro, do PSL. Amanhã vamos receber Geraldo Alckmin, do PSDB, e na quinta-feira, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio feito na presença dos representantes de todos os partidos. São 30 minutos de entrevista e nós vamos abordar temas dos programas de governo dos candidatos. Também estão aqui comigo meus colegas Cristiana Lobo e Merval Pereira e também o Gerson Camarote. Boa noite, candidato Bolsonaro. Muito obrigado pela presença do senhor. Tudo bem? Até agora, tudo bem. Ok, nós vamos fazer as perguntas. Eu vou, então, fazer a primeira pergunta ao senhor, diz respeito ao seu programa de governo. Estava vendo aqui, são 82 páginas. E a pergunta é em relação a saneamento básico, candidato. O senhor sabe que praticamente a metade da população brasileira hoje não tem saneamento. E olhando o programa do senhor, eu vi que nós não encontramos assim uma menção direta ao desafio do saneamento básico. Por que não é essa menção direta, candidato? Isso quer dizer que não está explicitado no seu programa de governo a questão do saneamento básico? Primeiro, esses programas de governo é um norte, tá? É uma intenção, tá? E a questão do saneamento entra naquilo que eu falo na extinção do Ministério das Cidades. É mandar o dinheiro diretamente para o município, para construir casas e para o saneamento também. É a descentralização. É mandar o dinheiro para onde ele tem que ir de verdade. E lá, o prefeito, né, que vai usar essa verba no que ele achar melhor, no que precisar. Saneamento, casa popular e seja o que for. Essa é a nossa ideia da descentralização. Tanto é que o nosso grande programa chama-se Menos Brasília, Mais Brasil. Essa foi uma decisão do pessoal de economia que me acompanha e essa elaboração, no meu entender, me agradou. Eu acho que tem que ser assim. Inclusive, Heraldo, você deve acompanhar em Brasília, estiver sempre lá, pelo menos 2 vezes por ano você vê uma verdadeira romaria de prefeitos rumo a Brasília. Eu falo, eu não quero mais ver prefeito em Brasília. Eu quero que o dinheiro vá para lá e eles lá. Eles são muito mais fiscalizados do que nós, o governo central. Tá certo? Então, eu acho que essa é a maneira de nós atendermos os municípios. Isso tudo, obviamente, se tiver dinheiro no orçamento, porque não é fácil você falar que vai atender às demandas que existem no Brasil com um orçamento quase todo ele comprometido. Eu tenho um dado aqui em relação ainda à questão do saneamento. 51,92% da população tem acesso à coleta de esgoto. 44,92% dos esgotos do país são tratados, segundo o Instituto Trata Brasil. Mas é também papel do governo federal coordenar esses, vamos assim dizer, esse gerenciamento dessas ações de uma área tão importante. O senhor não pretende ter uma ação efetiva nesse trabalho que é também papel do governo federal? Não, o montante de recursos que vai para cada município vai ser em função disso daí. Não é o dinheiro gerado em São Paulo vai para São Paulo, vai para o Brasil todo. Essa que é a nossa intenção. Porque quando você fala em saneamento, você está ajudando a melhorar a saúde do Brasil. Você está melhorando até nos índices escolares, você está colaborando de várias maneiras. Mas o grande problema, Heraldo, é um momento que os candidatos aqui muitas vezes têm soluções mirabolantes para tudo. E você sabe que a realidade não é essa. Estamos preocupados, sim. Eu tenho conversado com a equipe econômica, né? Vamos economizar, privatizar, extinguir estatais, tá? Buscar tapar o ralo, pretendemos fazer isso tudo. Mas para você fazer isso tudo e realmente sonhar em melhorar o Brasil, você tem que ter independência de ter um presidente que tenha compromisso com o povo e não com partidos políticos. Queria saber do senhor, por que razão tanta gente quer ser presidente da República num país como assim, na situação que a gente está? Ou especificamente, por que o senhor quer ser presidente da República? Nos últimos 20 anos, 2 partidos estiveram comandando o Brasil e nos mergulharam na maior crise ética, moral e econômica. Quando
findaram as eleições de 2014, eu pensei comigo mesmo, eu estou sendo demais aqui dentro. Ninguém acreditava em mim quando eu falei, eu vou lutar para ser presidente da República em 2018, sozinho, sem dinheiro, sem fundo partidário, sem televisão, com parte da mídia me levando para a chacota, essa é uma realidade, não me furto a dizer isso aí, e comecei a trabalhar, porque eu quero um Brasil diferente. E não é só isso, a parte econômica. Quando você, não é questão de investir, quando você não tem um currículo escolar adequado, a molecada vai se formar lá na frente, sem saber fazer nada. Um pedaço de papel escrito diploma que não vai fazer nada, que não vai ter utilidade para aquilo. Devemos fazer um Brasil diferente como? Também trabalhando nessa área. Um currículo escolar adequado, que se invista, sim, em tecnologia, em inovação, como estive no sul na Ásia, no Japão, Coreia do Sul, teve lá de Taiwan também, tive em Israel. Nós devemos estimular na escola esse tipo de educação para daqui a 20 anos a gente poder realmente, ao usar aquilo que Deus nos deu, os nossos recursos minerais, realmente fazer o Brasil diferente. Porque aquela grande máxima, né? Quem não tem tecnologia é escravo de quem tem. E se eu tivesse a oportunidade de falar aqui sobre nióbio e grafeno, um pouquinho só, eu ficaria muito feliz. Mas nós vamos prosseguir só, candidato, com a questão da educação, que é fundamental. E o Gerson Camarote tem uma pergunta ao senhor. O senhor fala no seu programa de governo da necessidade de fazer ensino à distância, inclusive ensino fundamental. Apesar disso ser criticado, inclusive, por entidades, por especialistas em ensino no país. Como é que o senhor avalia? Primeiro, eu queria que o senhor detalhasse um pouco essa sua proposta de ensino à distância, inclusive para o ensino fundamental. Olha só, quando você vai para a área rural, eu sou da área rural aqui do Vado Ribeira, Eldorado Paulista, visitei a minha cidade, Glicério, agora também, aqui no interior de São Paulo. Nessas áreas, muitas vezes, a escola está muito longe de onde mora aquela criança. E a tecnologia por satélite já chegou lá. Seria nós começarmos a investir por aí. E, logicamente, nesses locais, um pai, uma mãe, ou alguém que tome conta da garotada, né, pela manhã, tendo esse ensino à distância, vai, no meu entender, levar algum tipo de informação para essa garotada ser alguém no futuro. Passa por aí. Agora, por outro lado também, eu não quero desempregar professores de hipótese alguma. Eu considero que o ensino presencial é o melhor possível. Mas poderíamos sim ter algumas matérias à distância dessa forma. Eu, por exemplo, estive um tempo atrás na Escola Especialista da Aeronáutica em Guaratinguetá. A garotada pega um CD e vai estudar em casa. Por exemplo, como o material se comporta desde quando da partida no avião até ele decolar. E a garotada fica no alojamento vendo a deformação de material, etc. E tem uma aula extra, não precisar ser aquela presencial, e até melhor. Essa que é a intenção, levar essa forma de ensino para a garotada. E mais ainda, camarada, nós temos hoje em dia uma certa doutrinação nas escolas. Você poderia, ao ter, por exemplo, um dia por semana que seja, esse ensino à distância, você padronizar no Brasil algumas matérias. Tá, primeiro, me parece muito vago essa questão que o senhor está colocando. E segundo, o ensino fundamental presencial, ele é constitucional, é um direito constitucional. E os especialistas ainda recomendam porque você tem a convivência. Além do mais, você tem problemas reais no interior do país, como o senhor fala, principalmente de comunicação. Não seria algo tão simples do ponto de vista tecnológico. Não fica muito vago o seu programa em relação a isso? Não fica vago. Olha só, uma maratona, você começa com um passo. Seria para quantas crianças? Olha, eu não posso definir quantas crianças são. Se as crianças se comportarem como uma pessoa que possa exercer autoridade, não tem problema com a quantidade de crianças. Mas agora, se for uma quantidade muito grande, justifica você mandar um professor para lá, justifica. E isso aí funcionaria no primeiro momento para pequenas quantidades de crianças. E tem mais ainda, tem muitos pais que querem educar os filhos em casa. Tendo em vista, camarote, com todo respeito, eu já fui em escolas públicas do Rio de Janeiro.
Em algumas, é um caos que existe sala de aula. É um caos. Não se aprende nada. Parece que a criançada está cumprindo tabela. Não é apenas a prova do PISA, né? Que é aquela garotada na 9ª série do ensino fundamental. Mas não seria melhor melhorar a qualidade da escola do que não oferecer uma escola presencial, candidato? Não, olha só. Então, a prova do PISA, que eu estou falando para você aqui, eu faço a minha prova lá. Na prova do PISA se faz matemática, ciência e interpretação de texto. Eu converso com a garotada. É lamentável, é diferente do meu tempo, sei a idade do Merval, estou com 63. No meu tempo tinha uma escola, uma educação completamente diferente. Tá? Se aprendia mais. Hoje em dia a garotada não sabe nem a tabuada, não sabe a regra de 3 simples, não sabe a interpretação de texto. Mas, candidato... Agora, o pessoal muitos querem estudar em casa. Não é uma garotada, um grupo de garotos que vai ter uma aula à distância. Em casa, o pai, muitas vezes, ou a mãe fica em casa, o pai fica em casa, ele queria, dessa forma, educar a criança em casa. Isso já existe no Brasil, em parte, e no meu entender está crescendo. Exatamente por quê? Não estão aprendendo nada em sala de aula. Essa é uma grande verdade. Por falta do quê? Disciplina. Quando fala escolas militarizadas, o colégio militar, você não tem como botar no Brasil todo, que não tem efetivo para isso, ninguém está pensando nisso aqui. Não tem dinheiro, né? É também de recursos. Mas daria, por exemplo, eu tive com o empresariado de São Paulo 2 vezes. Das 2 vezes falou-se em dinheiro para a campanha. Falei, eu aceito depois da campanha. Como? Vamos fazer uma escola, uma colégio militar do Exército no Campo de Marte, São Paulo. Essa é a nossa ideia em todas as capitais que não tem essa escola. Candidato. Qual a intenção disso, Merval? E no Pará, em Belém do Pará, que foi feito há 3 anos, como os pais querem botar os filhos lá, eles começaram a exigir mais da escola. Começaram a botar a criançada em cursinho. Mesmo que não sejam aprovados, eles vão ter uma formação melhor na escola que eles estão. A Cristiana tem uma questão Pois não, Cristiana. Eu posso falar sobre educação? Ou eu... Por favor, por favor. Não, porque também tem a questão do ensino superior, porque hoje uma das grandes discussões no ensino fundamental é o número de horas-aula. Então. Se o senhor propõe que o aluno saia da aula e vá para casa estudar com os pais, eu fico com dificuldade de ver como é que vai aferir isso. E o ensino superior, o senhor trata disso no seu programa, 15% dos alunos brasileiros estão no curso superior, mas ele consome mais de 50% do orçamento. O senhor fala isso. Tá. E fala, é preciso melhorar a educação fundamental, a educação média, que é o ensino básico, do ensino do adolescente mesmo. O senhor fala nessa saída da escola. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como o senhor quer melhorar o ensino fundamental e o ensino médio, também em função do ensino superior, porque os que estão se formando nem sempre sabem tudo o que precisa para ensinar esses alunos, porque hoje tem uma obrigatoriedade não tem mais professor leigo, né? O professor tem que ser formado. Então, ainda tem que ter mestrado, tem um percentual. Então, como é que o senhor quer prestigiar ou valorizar o ensino fundamental e o básico, se a Constituição dá poderes para o ensino superior? Tudo que pretendemos fazer é na base da lei. Seremos escravos da Constituição e das leis, né, que existem aí ou que poderão ser mudadas no futuro. Nós queremos inverter essa pirâmide. Se gasta muito lá em cima. Há uma certa tara por parte da garotada em ter um diploma. É importante, sim. Eu fiz, como tenente do Exército, curso de máquina lavar roupa e geladeira aqui em Madureira. Te garanto, Heraldo, tá? Se eu hoje em dia quiser viver disso, eu vou ganhar no mínimo uns 12 mil por mês. Um curso técnico. O meu irmão mais velho fez Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, ele é técnico de rádio e televisão. Então essa tara por diploma, curso superior, não pode existir. É bom? Sim. Vamos ter os nossos mestres, nossos doutores? Sim. Mas se você no ensino médio ali colocar algo técnico, você melhora a nossa economia. Agora... E você, ao inverter, tirar mais recursos de cima e jogar mais no ensino infantil, ensino fundamental, você vai melhorar a nossa educação. A verdade, Cristiana, com todo respeito, o que está aí está errado, não está dando certo. Está errado, candidato. A gente vê com muita clareza. O senhor fala 50 milhões de adolescentes fora da sala de aula. Nós temos 11 milhões e meio que não estudam e nem trabalham. Tá. Então, como é que vai atrair esse jovem para uma atividade? Isso é em função de vários problemas da sociedade. É gravidez precoce, é droga, é tudo. Então, tem muitos problemas. Como é que o senhor pretende
valorizar o ensino médio, vai federalizar ele? Um dado importante, né? Meninas entre 10 e 19 anos são responsáveis por 20% nos partos do Brasil. Realmente, falta muito aqui para esse Brasil, né? E essa garotada vai ser criada com vovó, se é que tem vovó. É outro problema que nós temos. Agora, o atrair. Se a escola tiver alguma qualidade, os pais botam os filhos lá. Hoje, nas escolas, não existe autoridade. Quando eu falo que essas colégios militares, escolas militarizadas, das PM de Goiás e do Amazonas, têm dado certo, que eu já fui lá em várias escolas deles, é porque tem lá hierarquia, tem disciplina, tem autoridade. Então, se nós conseguimos restabelecer, fazer com que o professor possa exercer a tua autoridade em sala de aula, com toda certeza vai melhorar a qualidade de ensino no Brasil. O Merval também. Por favor, Merval Pereira. Dizem que essa sua ideia de tirar recursos do ensino superior para jogar para o ensino fundamental, não se deve apenas a uma intenção de melhorar o ensino baixo, se deve também a sua intenção de desmobilizar as universidades que o senhor considera que estão dominadas, aparelhadas pela esquerda. Isso não tem sentido? Tem razão o que você está falando, tem razão, mas não é nosso objetivo principal isso daí. Você pode ver, quando eu fui na Mackenzie, em São Paulo, conversar com 2 pesquisadores do grafeno, eu pedi, por favor, não digam que eu estou indo aí, porque senão não vou entrar na universidade. Fui, fiquei quase 3 horas lá dentro, na saída, tinha uns 100 moleques gritando, fascista, racista, misógino, não passarão. Pô, o que essa molecada tem na cabeça? Olha que é uma escola, é uma parte da escola, da universidade, e paga, e custa caro isso lá. Nas federais também. Há pouco tempo na Unibem em Brasília, foi lá uma televisão, encontrou no centro acadêmico quantidade grande de maconha, cachaça na geladeira, camisinha de vento jogado pelo chão. Isso não dá para continuar acontecendo, meu irmão. Tem que ter um reitor que bote moral lá dentro. Inclusive, o reitor tentou entrar e não conseguiu entrar. Mas e a autonomia universitária? Como é que o senhor vai arranjar que o reitor seja como o senhor quer, se existe autonomia universitária? É o problema que você tem, meu irmão. Como resolver isso daí? Eu peço socorro para quem puder colaborar. O que eu quero é salvar as universidades, salvar os nossos jovens, para que na ponta da linha, meu irmão, ele seja um bom empregado, um bom patrão, ou um bom liberal, coisa que não acontece hoje em dia. Você pega de todas as áreas, o elemento se forma até no jornalismo, você sabe disso. Enquanto o colega teu, recém-formado, que tem um português pior do que o meu, que não foi formado para isso. O candidato, o senhor fala de forma genérica em relação ao ensino técnico no seu programa. É uma questão fundamental do país, todos os especialistas apostam nessa como uma solução. Então, eu queria que o senhor detalhasse aqui um pouco essa questão do ensino técnico. Como é que o senhor pensa o ensino técnico para o Brasil na nossa realidade atual? Já temos aí o SESI, SEBRAE, SENAC, etc., que faz um bom trabalho nesse sentido. Nas escolas, você poderia fazer isso também. Tá? Ali você entra, máquina de lavar roupa, geladeira, mecânico de automóvel, uma infinidade de profissões técnicas. Você poderia, no currículo, entrar isso aí. Nós pretendemos, é ideia minha, botar isso nos quartéis. Não vai aumentar o efetivo, a quantidade de gente para incorporar, não. Mas dentro dos quartéis, na medida do possível, né, adotarmos essas profissões lá dentro. Ladrilheiro, pedreiro, padeiro, seja lá o que for, o que puder botar lá dentro, para que a garotada, depois de 10 anos de serviço militar obrigatório, tenha um curso técnico qualquer. Como, por exemplo, né, hoje em dia nem todos fazem, mas eu, no meu tempo, tinha isso aí. Você saía, a não ser que você fosse muito ruim de volante, né, com a sua respectiva carteira de motorista. Ajuda a pessoa no futuro a buscar um a fazer. Ele pode, por exemplo, ser arraiz amador, se for servir na Marinha, tá? Ser mecânico de uma coisa ou de outra, auxiliar de mecânico para a indústria aeronáutica. Essa é a intenção que devemos. Aí você vai atrair gente para as Forças Armadas para prestar o serviço militar obrigatório também. O candidato, saúde, o senhor fala, vou literal no seu programa de governo, abre aspas, credenciamento universal dos médicos. E da necessidade do SUS trabalhar com o setor privado. Como é que seria isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouco essa sua proposta
Qual o papel, inclusive, do setor privado na saúde pública? A gente está tentando uma integração aí, tá certo? O elemento pode ser atendido por qualquer médico, tá? Teria um tal de voucher para você bancar isso por parte do governo, caso ele procurasse um médico particular. Vai ter um valor, vai ter uma quantidade de consultas por mês, para exatamente evitar a fraude. Essa seria uma das intenções. E mais ainda, eu falo em criar a carreira do médico de Estado. Esse médico de Estado funcionaria como? Né? Ele funcionaria nesses locais distantes, onde estão os tais cubanos, que não temos quaisquer comprovação que eles tenham alguma realmente certeza que são médicos. Há pouco tempo pegamos um capitão do exército cubano aqui em São Paulo. Deu uma novela o assunto aqui e o governo tentou abafar. Mas com esse dinheiro, pagando um salário para o médico, para que ele só nesses locais distintos, longínquos, ele pudesse exercer a carreira como médico de Estado, nós estaríamos ajudando também. Em relação a esse credenciamento, isso obrigaria o médico privado? Não obrigaria. Não obrigaria. Ele vai ter o SUS, se ele quiser. E pode o particular se ele quiser. E você tem que investir na saúde duas coisas: prevenção e buscar conter os ralos da corrupção. Candidato, Merval Pereira tem uma questão a respeito de saúde. Pois é, sobre interiorização dos médicos. Há capitais e cidades grandes que têm médico à vontade. E no Nordeste, por exemplo, 70% dos municípios não tem um médico para cada 100 mil habitantes. Então, para 1.000 habitantes. É uma enorme desigualdade, né? Sim. Como é que resolve isso? Como é que a gente pode... Merval, você não pode obrigar um profissional recém-formado que seja ir para um município do interior do Brasil, ou para o sertão nordestino. Aí entra a carreira de Estado que eu estou propondo. Você vê, nós tínhamos no passado o projeto Rondon, ok? Eu servi em UAC, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. Era comum de receber leva lá de 15 médicos para prestar o serviço militar obrigatório de 1 ano. E era comum, pelo menos, um médico casava-se na cidade. Era tudo homem, não ia mulher. Casava na cidade. Ele foi interiorizado dessa maneira. Com a carreira de Estado, você vai botar, por exemplo, no interior de Pernambuco, Machado, interior de Pernambuco. Eu não conheço. Tá? Aí Machado, interior de Pernambuco. Vamos supor que não tenha médico lá. E nessa carreira de Estado, ele indo para lá, ele pode, mais cedo, ou resolver ficar lá, vai ficar como médico de Estado, né? Ou querer pedir até demissão, porque contraiu o matrimônio, casou-se naquela cidade e vai montar seu escritório lá. Isso pode acontecer. No passado, você não tinha dentistas. O meu pai foi dentista prático por muito tempo. Você não tinha dentista. Meu pai atendeu em Ribeira, 7 Barras e Eldorado Paulista, né? De vez em quando até atendia de mula, ia para o interior arrancar dente. Hoje tem dentista lá. Mas essa interiorização vem por aí. E tem espaço. Você vê, hoje em dia, eu não desconheço local onde não tenha dentista no Brasil. Os médicos estão vindo aí. Lógico, há uma preocupação com a quantidade enorme de médicos sendo formados. Há essa preocupação porque baixa a qualidade. Mas isso, nós temos que conversar com o Conselho Federal de Medicina para buscar soluções para esse caso. O senhor propõe no seu programa de governo submeter os médicos estrangeiros ao Revalida, o exame de revalidação para a atividade no Brasil. Vamos supor que isso seja feito. Não haveria aí uma diminuição também do número de médicos, quando nós estamos precisando de um aumento do número de médicos? Nós temos, Heraldo, aproximadamente 10 mil cubanos aqui dentro. Aí tem uma preocupação minha. Tá ok? É um programa do PT, começou lá atrás, com Dilma Rousseff. A intenção foi trazer esse pessoal para cá e darmos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano via OPAs para a ditadura cubana. Outra, quando esteve lá em Brasília, no começo da discussão da MP que trouxe o pessoal para cá, eu propus algo absurdo para o pessoal do Conselho Federal de Medicina, que eu cerrei com eles. E fui bem claro, estou mais com vocês, muito mais pela questão ideológica, que eu sou contra a vinda deles para cá, do que a questão sanitária em si. O que seria o Revalida Light? Num primeiro momento, é um absurdo que eu propus. É saber, por exemplo, botar para o médico cubano se bezetacil tu aplica onde? É em forma de colírio, é endovenosa, é intramuscular ou é oral?
Eu sei do absurdo que estou falando aqui, mas nós não temos, Heraldo, qualquer comprovação que esses médicos que estão atendendo pessoas humildes e pobres realmente saibam do seu ofício. Qualquer país do mundo você faz a revalida, apenas aqui não. E uma coisa mais grave, Heraldo, me permite aqui, fala-se tanto em direitos humanos do Brasil, e eu sou acusado de ser um elemento contrário aos direitos humanos. Pega uma médica, uma senhora cubana, e comece a ganhar a confiança dela. Pergunta, tem filhos? Ah, tenho. Quantos? 3. Cadê? Estão em Cuba. Elas não podem trazer os filhos para cá. Se o marido também não vem para cá. Ganha o salário 20% daquilo que é pago efetivamente. Então, além do revalida, poder trazer a família para cá e dar o salário integral. Eu acho que não vai ficar 1% dos cubanos aqui dentro. Só um dado em relação, por favor, em relação ao revalida, nós temos um levantamento feito pelo G1, a média de aprovação é de 50%. Pois não? Tá. Candidato, falar um pouco em relação ao subsídio ao óleo diesel, que vai acabar, tem medida provisória que acaba no iniciozinho do ano, ou seja, no próximo governo, o presidente que foi eleito vai ter que trabalhar com essa realidade. Teve a greve dos caminhoneiros, um prejuízo bilionário, quase 16 bilhões de reais ao país. O senhor vai editar uma nova medida provisória sobre isso? Primeiramente, nós não temos os números reais na tua frente. Nós carecemos disso, não é só eu. Dados do Ministério da Fazenda. Nós carecemos dos números reais. Quer dizer, tem uma informação, não sei se é verdade, um informe, que um óleo diesel, né, ali na refinaria, custa 90 e poucos centavos. Daí a Petrobras bota 150% em cima disso e repassa. Bem, lá na frente você vai ter outros impostos, como o ICMS. Isso aí você tem que... Eu sei que os estados estão quebrando ou quebrados, sei disso. Mas não podemos, a ti de salvar Estado ou União, ou até mesmo município, que tem imposto que incide sobre isso também, você quebrar o cidadão. Nós devemos buscar maneiras alternativas até para o transporte no Brasil. Vai levar anos para você ter um novo modal. A forma emergencial, que acaba, olha, e teve uma greve aí, o que é que o senhor vai fazer? A questão do subsídio é uma questão aí excepcional. Sim, então o senhor não vai. É excepcional. Se o preço for lá para cima, você aumenta a inflação, você vai ter problemas de transporte, não vai compensar quem está lá produzindo. Se o senhor for eleito 1º de janeiro, o que é que o senhor vai fazer? Meu tocante é o quê? A questão do subsídio, a medida provisória não, que eu estou perguntando. Vou conversar com a minha equipe econômica e tomar uma decisão. O governo está ali para tomar decisão, às vezes salgadas ou não, né? Mas temos que buscar uma solução. Sim, mas o senhor já... Talvez mantendo o subsídio, talvez mantendo. O ideal é não ter está subsídio. Muito aberto, o ideal, mas o que acontece? Por que tem os subsídios? A carga tributária é muito grande no Brasil. Esse é o grande problema que nós temos. Eu vou perguntar sobre privatização, mas primeiro eu quero saber o que o senhor está escrito na sua mão aí. Cola, parece cola de colher. Deus, família, Brasil. Aí é propaganda. Estou fazendo uma propaganda. Você mordeu a isca, meu irmão? Não, obrigado, eu já tinha visto. Na internet está um monte de foto. Eu só queria saber se era alguma dica para responder. Não. Na passada até tinha umas palavras. É só propaganda mesmo. Tá bom. O privatizações, o senhor disse que aqui na nossa sabatina que se precisasse privatizaria a Petrobras. O seu principal assessor econômico, Paulo Guedes, defende a privatização de tudo. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, tudo. O senhor deixará que ele tenha autonomia para essa decisão e, se não, qual o critério que o senhor vai usar? Bem, o que acontece, né? Quando juntou um político e um economista, eu falei para o Paulo Guedes, Paulo, você está certo em quase tudo que você diz, mas para implementar, você tem um filtro chamado Câmara e Senado. E outra coisa, vamos fazer as coisas por partes. Se a gente quiser resolver tudo de uma hora para outra, não vai resolver. O PT, se não me engano, criou umas 50 estatais nesses 13 anos aí. Essas, em poucos meses, nós temos que extinguir ou privatizar com toda a certeza. Depois temos 100 sobrando. Vamos ver qual vai ser o modelo. Eu sou apaixonado pelo modelo Golden Share, da Embraer. E mais ainda, né? Quando se fala em privatizar, nós não podemos, pela lógica do mercado, né, fazer restrição a esse ou aquele dinheiro, esse ou aquele país. Eu tenho uma preocupação enorme com a China aqui no Brasil. Nós devemos continuar, logicamente, fazendo negócio com a China. Só que a China
não está comprando no Brasil. Em parte está comprando o Brasil. E nas questões de empresas estratégicas, eu tenho conversado com ele. Eu posso até ceder. A Embraer, por exemplo. A Embraer, o que eu tenho acompanhado a média distância, ela tem que fazer esse acordo. Se não fizer esse acordo, que eu não estou tendo acesso ao que está sendo tratado ali, junto às colegas das Forças Armadas, dizem que nós estamos sendo atendidos nessa questão. Vamos, nesse acordo, ter outros mercados. E se a Embraer continuar como está, sozinha, daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, até porque nesse semestre que passou, uma dívida em torno de 460 milhões de reais. Pode ser que seja naquela sazonalidade, pode ser, mas é um mau sinalizador. É bem-vindo, no meu entender, esse acordo da Embraer com essa empresa americana. Candidato Gerson Camarote tem uma pergunta ao senhor, por favor. Candidato, o último Datafolha traz intenções de voto e rejeição, o senhor com rejeição de quase 40%. Eu queria saber a que o senhor atribui uma rejeição que é praticamente o dobro das suas intenções de votos e o que o senhor vai fazer para diminuir essa rejeição? Camarote, olha só, me desculpa aqui, eu não acredito em pesquisas. O Datafolha, se não me engano, na última aí para prefeito, errou em 60 e poucos %. Errou nesse aí. Agora, dado a aceitação que eu tenho, como se Deus quiser, teria amanhã às 10 da manhã no aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, onde vou fazer uma turnê ali na região. Eu não sou hostilizado nas ruas. O senhor não identifica erros para ter alguma rejeição, rejeição elevada? Olha só, Camarote, vamos supor que a pesquisa é séria, eu pergunto, Camarote, vai votar em quem? Você fala, em ninguém. Você tem que ser descartado. Lá na frente você não pode falar que você não votaria jamais no Bolsonaro. Então isso não entra na rejeição. A rejeição entraria, vamos supor que seja 40% disso não vai votar em ninguém. A rejeição entraria naqueles 60% que vão votar em alguém. Esse pode dizer, eu vou votar no Heraldo e não no Camarote. Esse pode dizer isso aí. Então você tem que tirar fora. Aí seria uma pesquisa realmente séria e com critério. Da forma como é feita, não. Agora você sabe, né? Você sabe não. O meu sentimento é que tento, de uma forma ou de outra, sempre dizer que em eu indo para o segundo turno, eu não ganho de ninguém. Isso não é verdade. Teve uma televisão, fez uma pesquisa há pouco, né? E foi reconhecido o critério e me diz que no segundo turno ganharia todo mundo. Eu acho mais ainda. Eu acho que dá para a gente ganhar no primeiro turno essas eleições. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 10. Boa noite ao senhor. Muito obrigado. Me senti muito feliz aqui. Estou satisfeito. Parabéns à Globo News aí. Boa noite. Amanhã o nosso convidado é Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pelo PSDB.